A gente segue falando sobre a escalada da tensão no Oriente Médio após os ataques iranianos contra Israel. Em contato conosco agora a professora de Relações Internacionais da SPM, Denilde Rousaker. Professora, bem-vinda mais uma vez, que prazer falar com a senhora novamente. Sempre foi uma ótima companhia nessas coberturas especiais, né, professora? Queria que você nos ajudasse a pontuar neste momento para onde a gente deve prestar atenção em relação aos próximos passos desse conflito. Desde que eu comecei aqui na cobertura às 9h30 da manhã, tenho tentado explicar que dessa vez o que faz a gente ter mais preocupações é a recorrência desses ataques, né? Eles não estão sendo ataques pontuais, vai anoitecendo, essa preocupação vai retomando. E um ponto que acho que a senhora pode nos ajudar a explicar para quem está acompanhando essa cobertura também, professora, dá para a gente falar em guerra já entre Israel e o Irã? Qual é o critério a ser adotado para que, de fato, a gente mude até essa terminologia que a gente está usando, que hoje é de conflito e não necessariamente de uma guerra? Bom, boa tarde, Isabela. Prazer estar aqui novamente com vocês. Sempre em situações complicadas no mundo, mas é sempre um prazer participar. Olha, por enquanto a gente ainda continua usando o conflito como terminologia pelo grau em que ainda está, né, o ataque israelense e a reação do Irã acaba ainda não envolvendo o que a gente chama da escalada do conflito, e aí de fato uma guerra que vai ser mais permanente. Então, por isso o termo ainda ser de conflito. Quanto aos próximos, né, o que observar nesse processo, exatamente se vai haver essa escalada. Por enquanto, Israel tem feito ataques na questão da infraestrutura nuclear, né, dos lugares onde tem e atingindo também a parte mais militar do Irã, tentando aí detonar mais fraca e debilitando ainda mais a capacidade de força iraniana. Então, esse é o que a gente tem observado, mas se houver ataques em áreas da infraestrutura iraniana, que possa atingir principalmente a questão, as áreas de exploração de petróleo, se tiver áreas também políticas, né, ou já teve em Teherã, mas atingiu outras grandes cidades iranianas, aí a gente começa a ter o movimento de escalada e de uma confrontação que pode ser de maior prazo, e isso é a outra grande preocupação. Do ponto de vista do Irã, também como que vai se dar essa reação. Eles já também atacaram o Israel, com drones teve pouca efetividade, mas os mísseis acabaram passando pelo sistema de defesa israelense. Então, é aquele momento em que o quanto de força militar está sendo usada, qual é a capacidade de reação, tanto de Israel quanto a capacidade ofensiva do Iraque, são pontos ainda de grande preocupação. E a terceiro fator, para responder a tua pergunta, é qual vai ser os desdobramentos desse novo conflito. Ah, Esse é um conflito que estava sendo gestado há muito tempo. Israel vinha colocando que a sua situação de debilidade em termos de segurança era resultado das ações iranianas. Então, tanto em apoio ao Hamas quanto em apoio ao Hezbollah e outros grupos. Então, agora, como Israel vai também
se posicionar nessa nova conjuntura e também como o próprio Irã vai se posicionar nessa nova conjuntura. Mas para além do Irã e Israel, envolve a posição americana e envolve a posição dos outros países da região, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia. Os próximos passos é como que vai ser essa configuração e o enfraquecimento claro, do Irã, o que vai levar para a configuração de toda a região do Oriente Médio. Então é um ponto de inflexão bastante importante para a gente entender o que vai ser essa configuração e qual é as instabilidades ou a estabilidade que pode surgir após esse conflito. Professora, tem um outro ponto que foi levantado pelo nosso correspondente Michel Gaveno, repórter que está com a gente nessa cobertura direto de Israel, que é a questão dos ataques cibernéticos. O que a gente tem de histórico em relação a esses ataques cibernéticos e qual seria o poderio deles como mais um elemento de preocupação no momento? A gente tem algumas situações, sim, de possibilidade de ataques cibernéticos. Essa é sempre uma preocupação, em situações em que possam aí gerar o impacto de um ataque cibernético pode ser é, visto tanto na infraestrutura de um país, quanto também na lógica, né, de funcionamento de serviços públicos e da atuação do país. Então, acho que, mas hoje essa é uma situação possível, né, mas a gente não viu ela tão largamente, um temor que se tinha era com relação à guerra da Rússia e Ucrânia, e a gente não viu isso de forma tão extensa, né? Então, ainda é parte das preocupações, mas ainda não é um grande foco. O grande foco seria de um contra-ataque iraniano para nas regiões em que podem afetar o fluxo de comércio, né, tanto no Golfo quanto no canal. É importante que passa um volume grande de comércio e isso afetaria. Então, essa é uma preocupação, isso teria um impacto imediato no preço do petróleo e também no fluxo de comércio. E a outra é mobilizar grupos terroristas que poderiam também atuar e atingir aí tanto, no caso, a grande preocupação está na questão dos americanos, mas também em outros países, ou até na comunidade judaica em outros países. Então, essas são as preocupações mais imediatas quando se pensa no que poderia ser uma reação iraniana. Só que todas elas seriam uma escalada que envolveria diretamente Estados Unidos ou outros países. Então, também é um cenário que é possível, mas ainda é um cenário de muito risco até para o Irã nesse processo. Professora Denide Rouzaker, a gente agradece muito mais uma vez a parceria aqui com a CNN. Portas abertas sempre. Um bom sábado para a senhora. Eu que agradeço. Bom sábado.